Então, Marco, primeiro eu quero te falar que é uma alegria muito grande estar te entrevistando, porque o Ave Sangria me influenciou muito na minha maneira de compor. Então, eu estou muito feliz de estar te entrevistando. Obrigado, viu? Você é cantor? Então, eu toco guitarra. Cantar não é muito minha praia, não, sabe? Mas eu sou muito fã de backing vocal. Eu adoro backing vocal. Certo, certo. E o Ave Sangria me influenciou muito nessa parte de composição. Eu adoro suas letras. Suas letras para mim são geniais. Ah, legal, legal. Então vamos começar nossa entrevista, Marco? Bora lá? Então, vamos nessa. Então, Marco, primeiro eu queria saber de onde que veio, o que despertou primeiro em você? Foi a paixão pela literatura ou pela música? Quando eu tinha 5 anos de idade, eu estava fazendo uma viagem de navio, de Belém para Recife. E na viagem, uma moça tocou no acordeon, porque não havia como distrair as pessoas na época, né? Não havia profissionais para isso. Então, alguns passageiros que sabiam cantar, tocar, contar história, faziam esse papel. E essa moça estava tocando acordeon e tocou uma música lá que me deixou com um ataque de lágrimas, de choro. Sim, sim. Na época eu não entendi o que aconteceu, mas muito tempo depois eu percebi que eu tive um ataque de emoção estética. A música me tocou de um jeito que eu caí no choro, era a única forma de eu expressar a emoção que eu estava sentindo. E muito tempo depois eu vim perceber que aquela música, ela ficou na minha cabeça, eu identifiquei que era o Noturno número 2 de Chopin. Então isso me levou a querer ser um concertista, né? Tocar piano. E eu comecei a estudar piano, mas aí descobri que eu não tinha a habilidade necessária para ser um concertista. Aí comecei também a estudar acordeon e violão, mas nesse meio tempo surgiu o encantamento quer dizer, todo esse meu projeto de ser músico tecladista, pianista, concertista, morreu, né? Ficou meio de lado. E nesse meio tempo eu despertei para a literatura através de um poema de Alfonso de Guimarães que eu li na escola, no curso secundário. E hoje eu não sei nem como é que chama hoje. Era o ginasial. Que foi Uhum. Esmalha, de Alfonso de Guimarães. Aí eu despertei para a literatura. E, não sei por cargas d'água, eu me concentrei na literatura, a partir daí. Você começou na composição, fazer suas próprias músicas? Quando você começou? Olha, minha primeira composição foi aos 8 anos, porque minha avó, ela era evangélica e lia livros, assim, edificantes para mim, né? Um desses livros era de um cangaceiro que tinha se tornado evangélico. E lá para as tantas ele falava de uma música que os cangaceiros cantavam e citou os versos, né? Os versos diziam: ó cabra, se eu te pegar na ponta desse meu aço, então o diabo tem dó da desgraça que eu te faço. Te tiro o couro inteirinho e o espicho em compasso, te como as carnes do corpo e só te deixo o cangaço. Eu achei esses versos muito fortes, muito bonitos, e perguntei para ela qual era a música que acompanhava esses versos que eles cantavam. Ela não sabia. Então eu inventei uma música para esses versos. Então foi a minha primeira composição aos 8 anos de idade. E quais são suas influências musicais? Olha, tirando a música clássica, né, que eu adoro, basicamente eu escutei de tudo, né? Quando era menino, aquelas guaranias paraguaias, os bolerões, Nelson Gonçalves, Anísio Silva, Isaurinha Garcia, Ângela Maria. Mas, basicamente, o que me formou para eu ser compositor foi Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro, aqui, e fora. Beatles, Stones,
Led Zeppelin e Jimi Hendrix. E agora eu quero falar sobre o Tamarineira Village, que foi o pré-Ave Sangria. E como que você achou esse pessoal? O Almir, o Paulo, o Ivinho, a Grace, Israel? Foi através de Rafles. Rafles foi um cara que eu conheci num ônibus elétrico, na época havia ônibus elétrico em Recife. E não tinha muita gente com cabelo mais, não era comprido, né, mas pelo menos por cima da orelha, né? Sim, que na sim. época já era considerado com cabelo comprido. E eu tava lá e esse cara também tava com o cabelo assim, em cima da orelha, e a gente olhou um pro outro, aí começamos a conversar. E descobri que ele era apaixonado pelos Beatles, eu também era, e aí criou-se uma amizade muito grande. E foi ele que fez a ponte entre a minha pessoa e esse pessoal todo. E como que foi o primeiro show do Tamarineira Village? Você se lembra? Olha, o primeiro foi naquela feira experimental de música de Nova Jerusalém, e foi uma espécie de Woodstock nordestino, né? Então, e foi uma coisa muito informal, muito à vontade, foi muito gostoso. E logo em seguida, nós recebemos um convite do pessoal, de um cara chamado Fernando Pessoa, que era dono do Beco do Barato, que era um point da intelectualidade pernambucana na época. Em 1970, final de 72 e início de 73. E então foi o primeiro show basicamente assim formalizado, foi no Beco do Barato, aí nesse período entre dezembro de 73, 72 e início de 74, eu não me lembro exatamente a data. E sobre o nome da banda, Tamarineira Village, como que foi a mudança para Ave Sangria? De onde que veio esse nome? O nome Tamarineira Village, ou Village, como a gente chamava, foi Rafles que deu também, que era uma referência a Village, a vila dos comerciários, onde a maioria deles tinha nascido, né, se criado, e também ao Village, Grand Village dos Estados Unidos, né, e que era um foco de artistas e de pessoas alternativas. E o Tamarineira era o bairro onde estava a Vila dos Comerciários, mas era também onde estava o Hospital da Tamarineira, o Hospital Psiquiátrico, que era chamado de Tamarineira. Então era uma coisa assim, uma brincadeira entre a Vila dos Loucos, tá entendendo? Sim, sim. Em termos bem cifrados, era isso. Então, aí toda vez que a gente ia fazer show, por exemplo, em João Pessoa, em Natal, em Salvador, como eu era porta-voz da banda, eu tinha que explicar o sentido desse título, desse nome. Como eu expliquei agora para você. Então, quando a gente foi contratado pela Continental para lançar um disco, aí eu cheguei à turma e disse, olha, gente, a gente agora vai trabalhar em nível nacional e eu não tenho mais saco de ficar explicando que porra é Tamarineira Village, ou Village. Então vamos criar outro nome. E eu bolei esse nome, Ave Sangria. E todo mundo aceitou. Esse nome Ave Sangria veio de onde? Veio do seguinte, eu estava em Caruaru, na casa de uma das minhas namoradas na época, e eu imaginei assim, eu morei muito tempo em São Paulo, né? Então eu imaginei a capa do disco, aqueles prédios cinzentos de São Paulo, aquele horizonte de prédios cinzentos, e acima deles uma ave toda vermelha, toda encarnada, toda cor de sangue, né? E comecei a olhar para aquela imagem e comecei a pensar ave sangrenta, ave sangrada, sagrada, ave sangria. E pintou, puf, ave sangria, eu digo, pronto, é isso. Pô, genial. Aí eu joguei pro pessoal, e o pessoal adorou. E sobre a gravação do disco? Como que foi as gravações? A gravação do disco foi o seguinte, foi um tempo muito resumido, né? Foram 6 dias, 5 dias para o instrumental e 1 dia para a voz.
Foi no Estúdio Havaí, no Rio de Janeiro, pela gravadora Continental. O nosso produtor era o Márcio Antonucci, que era um cara daquela dupla, os VIPs, né, da Jovem Guarda, e que era uma pessoa muito legal, muito leve, muito gente fina, só que ele não entendia porra nenhuma de rock, né? Ele entendia de iê, que é aquela coisa bem Jovem Guarda, né? Aquela coisa meio ingênua, que é Jovem Guarda. Mas ele dialogava com a gente, né? Às vezes discordava. Por exemplo, um exemplo muito bom que eu acho é o seguinte: na música Momento na Praça, ele discordou radicalmente de que a gente gravasse aquela música. Ele achava que não tinha nada a ver, que era uma maluquice, não sei o que para ele. A gente terminou convencendo ele de que a música era legal, e a tal ponto que no final ele colocou um piano honk-tonk na música. Quer dizer, ele foi convertido, né? A coisa pela gente, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte: o disco, a gravação, ele não registra o lado selvagem, sujo, que era a gente no palco, como a gente fazia. A gente era uma banda muito mais suja e selvagem no palco do que no disco. Era um som o disco está todo som mais pesado no palco, né? Muito mais pesado, muito mais pesado. Ela subiu pela colina correndo vestida de amarelo, corpo suado e maneiro. Ela me viu e não se escondeu, uma sensação me deu. Não quero nem saber, rolei com ela pelo chão. Ela subiu pela colina, correndo vestida de amarelo. Corpo suado e maneiro. Ela me viu e não se escondeu, uma sensação me deu. Não quero nem saber, rolei com ela pelo chão. E no disco houve um polimento, entendeu? O que eu acho que o disco sobreviveu foi por conta da qualidade das músicas, por conta da qualidade dos músicos, por conta da qualidade dos arranjos, por conta da qualidade geral, né? Então o disco sobreviveu por conta disso, mas ele não reflete assim exatamente o que era o nosso som na época. É um disco muito polido, assim. Por exemplo, a minha voz, eu queria que ela ficasse mais dentro do instrumental do que em destaque. Mas ela está assim, como se eu estivesse sendo acompanhado por uma banda. Não era isso, a ideia não era essa. Era que tudo soasse com o mesmo som, com a mesma velocidade, com a mesma potência. Mas, enfim, eu acho que o resultado terminou sendo bom. Tanto que, mais de 40 anos depois, a gente está aqui, né, falando sobre esse disco. Pois é um disco que E eu adoro. uma coisa assim que eu posso me vangloriar um pouco, sem falsa modéstia. Eu vi uma vez, eu era fã de Nelson Gonçalves, né, entre outros das antigas, assim, e uma vez eu tive o privilégio de ver Nelson Gonçalves gravando, como já tive o privilégio de ver Tim Maia gravando, enfim. E Nelson Gonçalves se orgulhava de gravar todas de prima, né? Ele não repetia, ele gravou e tá gravado, acabou. Normalmente todo cantor grava 3, 4, 5, 6, 7 vezes até ficar bom. E esse disco eu gravei todas de prima, porque eu só tinha um dia para fazer isso. Então todos os vocais ali do disco foi primeiro take? Foi de prima, foi de primeira vez. É de prima como a gente chama em estúdio, né? Primeira vez, morreu, que significa tá legal. Sim, o cara chama assim, o cara diz assim, vem cá no aquário, assim, vem ouvir a merda que tu fizesse. Quando você ouve, você já sabe que você arrasou, né? Pô, legal essa história, eu não sabia que foi tudo de primeira. Sensacional. Foi tudo de primeira. Uhum. Pois é, e agora eu quero falar sobre uma música desse disco, que é uma música que eu adoro, e também é a música que tem mais plays nas plataformas digitais, que é o Pirata. De onde que veio essa música? Quando você fez ela? Não se iluda, minha calma não tem nada a ver.
sou bandido, sou sem alma e minto. Minha casa é o reino do mal, meu pai é um animal. Minha mãe há muito que enlouqueceu. Só resta eu com a minha faca e a minha nau. Só resta eu com a minha faca e a minha nau. Rapaz, essa música tem uma origem muito antiga. Essa é a primeira vez que eu estou contando isso. Há muito tempo atrás, eu li uma enciclopédia para jovens que tinha de corte e costura, bordado, ciências sociais, o que você possa imaginar. Era uma enciclopédia, né? E no momento lá, ela tinha uma antologia de poemas do mundo inteiro, né? De poetas do mundo inteiro. E tinha lá um poema chamado, eu não me lembro se o nome era o Pirata, de um cara, acho que espanhol, chamado Espronceda. E eu gostei muito desse poema. Eu não me lembro do poema, mas eu me lembro que eu gostei disso. E eu tinha sempre, sempre tive uma afetividade pelos errados, pelos humilhados e errados. Então, por exemplo, naqueles filmes assim que a coroa britânica oprimia todo mundo, os piratas chegavam lá e sacaneavam com a coroa britânica. E eu achava aquilo do cacete, sabe como é? Então, a figura do pirata, para mim, sempre foi a figura do rebelde, sabe? Do independente, do cara que se contrapõe àquilo que está estabelecido. Tanto que minha primeira fantasia de criança foi pirata. Eu fiz questão disso. Então, quando eu fui compor essa música, eu estava falando não apenas de mim, mas de todas as pessoas que se rebelam contra o que está instituído. As pessoas que também têm o direito e o dever de serem autossuficientes perante a tirania. Então, o pirata é isso. E você se lembra quando você fez essa música, o ano? O ano provavelmente foi entre 71 e 72. 70, 71, 72, nesse período. Que foi a época que eu fiz a maioria dessas músicas. Em São Paulo, morando em São Paulo. Ah, sim, entendi. E agora eu queria falar sobre a censura de Seu Valdir. Conta pra gente como que rolou essa história. Eu falo tudo isso, pois sei que o senhor está gamadão em mim. Eu quero ser o seu brinquedo favorito, seu apito, sua camisa de cetim. Mas o senhor precisa ser mais decidido em demonstrar que corresponde ao meu amor, pode crer. Senão eu vou chorar muito, seu Valdir, pensando que vou lhe perder, seu Valdir, meu amor. Rapaz, essa história é tão confusa quanto as versões sobre quem é seu Valdir, né? Sim, sim. Já ouvi muitas versões também. Na verdade, eu fiz seu Valdir. Na época eu namorava com uma atriz que trabalhava com Marília Pêra, né, numa peça lá chamada A Vida Escrachada de Baby Stopanato e Jona Martínez, do Braulio Pedroso. E a atriz fazia um personagem assim, debochado. E um dia chegou um cara lá, da Som Livre, querendo gravar um disco com ela como cantora, né? Marília chegou, sabia que eu era compositor, disse, faz uma música aí pro meu repertório. Eu fiz seu Valdir, pensando no personagem dela, que é um personagem bem debochado. Só que ela terminou não gravando o disco. E eu fiquei com essa música na mochila e terminei. Primeiro pensamos em chamar uma mulher para cantar. E depois eu disse, não, bicho, eu era muito puto com o machismo pernambucano, sabe? Sim, sim. Então, eu resolvi peitar o machismo pernambucano cantando essa música. Tanto que no início a banda usava batom no palco, né? Eu nunca liguei para essas questões de gênero, sabe? Sim, sim.
Não acho que isso seja importante, né? Como eu acho que hoje a juventude... Eu tenho um filho de 17 anos, 18 anos, que acha que isso não tem a menor importância, sabe? Diz que a sexualidade é fluida. E eu acho isso muito saudável, sabe? Mas enfim. Então eu gravei essa porra e começou a tocar no rádio. Foi a música que começou a tocar mais. Então dizem, eu não sei porque eu não assisti, eu não via televisão na época. E eu não gosto de acusar pessoas que eu não tenho certeza disso, né? Porque, inclusive, eu sou jornalista, eu só faço a coisa se tiver certeza. Mas, enfim, dizem que um jornalista pernambucano tinha um programa diário e que todo dia ele tocava música, seu Valdir dizia que isso é uma vergonha, isso é um insulto a moral da família pernambucana, para esse papo, né? Que alguém tinha que tomar uma providência. E que isso tudo é lenda que eu escutei, não sei de nada real. Que a senhora de um general assistiu o programa, reclamou para o marido reclamou para a Polícia Federal, e assim, eu sei que a Polícia Federal tirou o disco do ar. Pois é, o disco primeiro ele saiu sem seu Valdir. Não, ele saiu primeiro censurado, com uma tarja preta, e depois sem seu Valdir, né? Não, saiu primeiro com aquele risco de como é que chama? De prego, né? Na faixa. Ah, sim. O disco riscado. O disco riscado. Ele saiu como com o Blitz. Aconteceu isso com o Blitz muito tempo depois. No primeiro disco da Blitz. Eles riscavam com prego. Depois a Continental lançou o seu disco sem a música, mas aí já tinha perdido o impacto do lançamento, né? E depois desse episódio a banda se separou, né? Na verdade, a gente fez 2 shows ainda antes de se separar. Então, Alceu, que há muito tempo tinha maior vontade de pegar aquela banda para tocar com ele, Alceu convidou os meninos para tocar com ele, quer dizer, se apresentar naquele programa, naquele festival lá, não sei, TV Globo, não sei o quê. Aí os meninos vieram me perguntar, aí eu disse, olha, alguns de vocês são pais, são casados, precisam de ganhar dinheiro, então vão. E eles foram. Foi aí que a banda terminou. Sim, sim. E sobre o Alceu Valença, tem uma história sobre La Belle de Jour, que parece que o Alceu ele copiou de uma música do Ave Sangria. Se eu não me engano, é a música Por Quê? É verdade isso? É verdade. É verdade. Aquele que no Porquê. Ele fez. Ele mudou assim o final, sim. Entendeu? Ele veio pra baixo, ele botou pra cima. Assim que Paulo Rafael, que era do Ave Sangria e tocava com o Alceu, eu peitei ele e ele ficou muito constrangido. Ele disse, Marco, eu tentei convencer ele de não fazer isso, mas Alceu insistiu e terminou fazendo. Quer dizer, eu não vou dizer que é um plágio, né? Mas é uma apropriação não explícita, né? Porque Alceu tem Alceu tem uns problemas assim de egocentrismo e de não dizer as coisas claras, né? Por exemplo, aquela música Por Onde Andei. Por Andei, aquilo era a ideia de Almir. Almir cantou uma música para Alceu dizendo aquilo. Ele pegou a ideia e recriou, tudo bem.
esse refrão, ele pegou e recriou. O próprio estilo de música da gente, que era da gente, ele pegou a banda e recriou para ele. Então, é uma série de coisas assim que você faz. Vou dizer mais uma. Aquela letra de Morena Tropicana. Aquilo, existe um poema chamado Jogos Frutais, de João Cabral de Melo Neto, que está tudo ali. E ele disse que nunca leu o poema de João Cabral de Melo Neto, que eu duvido muito. Mas, enfim, você tem essa coisa, assim, sabe, de se apropriar das coisas e não dar o crédito. Se ele se apropriasse e desse o crédito, eu até que tinha respeito. Mas ele chegou a um ponto de dizer que não conhecia o Ave Sangria. Porra, pelo amor de Deus, né? O problema de Alceu é que ele não dá o crédito. Ele acha que ele fez tudo sozinho. Não pegou nada de ninguém. Enfim, eu não sou amigo dele, não. Mas me dou bem com ele. Assim, no sentido de assim, quando faz oi, e ele lá e eu cá. Sim, mas eu acho assim que falta um pouco de caráter, né, do cara, pô. Pelo amor de Deus, cara. O que custa você reconhecer que pegou uma coisa do outro, pô? Né? Não acha? Eu não sei, eu não entendo isso. Mas enfim, deixa ele lá, ele tá feliz lá no sucesso dele, fazer o quê? Ô Marco, agora eu queria falar sobre um projeto que eu achei na internet de 1985, que eu não achei muita coisa sobre, que é o Marco Polo e a banda Beijo Vermelho. E tem alguns membros do Ave Sangria tocando junto com você nessa demo, e eu gostaria de falar sobre esse projeto. O que era isso? Rapaz, isso foi o seguinte, eu participei de uma excursão nacional no projeto Pixinguinha. O astro era Belchior, né? Era Belchior e um bando de outros cantores, um cara do Pará, outro da Bahia, do Recife, não sei o quê, acompanhando essa turnê. A gente fez uma turnê nacional, acompanhando Belchior. Belchior era estrela e a gente acompanhava essa história toda. Só que em Salvador, a gente cantou lá no Castro Alves, né, Teatro Castro Alves. E quando eu fui pro hotel, aí apareceu um rapaz lá que disse: olha, eu sou muito fã do Ave Sangria e queria patrocinar a gravação de um disco novo de vocês. Eu disse: ótimo. Aí viemos para Recife, ele veio para Recife e ele patrocinou a gravação dessa fita, que nunca virou disco. E é isso. A gente fez lá o que a gente tinha na mão. Parte, é engraçado que era parte da minha banda, parte da banda de Alceu, que também participou na história. Então quer dizer que esse projeto era para ser uma volta do Ave Sangria, então? Porque tem alguns membros ali, né? Tinha membros do Ave Sangria, tinha membros da banda de Alceu. E não tinha nada a ver com a Ave Sangria. Ah, sim. Era um projeto meu particular. Sim. Eu pensava que era pra ser tipo uma volta do Ave Sangria, mas era um projeto seu então, né? Não. Era um projeto meu. Quando eu vejo meu amor brilhar assim, eu menino, eu estrela, eu quero vir. Quando eu vejo meu desejo acende um grão, uma estrela que se expande só o verão. Pelas asas da manhã, um amor assim, pelas garras de uma noite de espumão. Quando eu vejo todo amor brilhar, enfim, é a vida, é a canção. E ali em 2011, o Ave Sangria ele fez um show, uma volta no Psicodália, só que você era o único membro original ali na apresentação. Você tentou chamar algum integrante? É verdade. Eu tentei chamar a Almi, mas a Almi estava doente, não pôde participar. Os outros eu não tinha contato. Não tinha contato com o Paulo, nem com o Ivinho, nem com os outros, não sei. Aí como o Ivinho como o Almi estava doente, eu fui só. E como que foi esse show de volta? A volta do Ave Sangria, como foi? Como que o público reagiu? Você se lembra desse show? Me lembro. Reagiu da forma melhor possível, né?
E para mim foi uma surpresa muito grande, porque ali é Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, né, que é um pessoal muito distante do Nordeste, né? E eu pensava que, será que eles se ligam no nosso som aqui? Mas foi maravilhoso, foi muito bom, muito bom. Eles foram muito acolhedores, cantavam as músicas do Ave todas, sabe? E eram milhares de jovens, sabe? Foi muito gratificante, foi muito bom, muito bom. Eu não tenho todas essas ilusões, apesar de ter tantos corações, minha guerra nunca vai ter fim. Sim, eu sei, faço meu convite e faço minha lei. Sim, eu sei, faço meu convite e faço minha lei. Sou pirata, solitário, sem mais nada. Sem bandeira, sem espada e o mar pra viver. Sangue mil derramados no convés, sou de gatas, violas e pés. Quando de repente surgem 10 canhões. Era o Barba Negra com a sua turma e suas canções. Era o Barba Negra com a sua turma e suas canções. Yeah! E depois o Almir e o Paulo, eles voltaram para a banda. E como que foi essa volta desses integrantes? Na verdade, a grande volta foi em 2014 no Teatro Santa Isabel, né? Que estava Almir, Paulo e Vinho, que eu acho fundamental. Ah, e Vinho também voltou pra banda nessa época, né? E Vinho também voltou nesse show de 2014. E a partir daí ficou com a gente. Rapaz, foi muito emocionante. Foi muito louco, foi muito bom. Era como se a gente estivesse de volta, né? Todo mundo. Faltava ali o Agriço, que estava muito doente, com os AVCs, não sei o quê. E Israel que tinha suicidado. Pois é, ele faleceu em 1990, não foi? Ou 95? Década de 90. Eu me lembro exatamente a data, mas foi década de 90. Foi. E agora vamos falar sobre o LP Vendavais, que a banda lançou em 2019. Como que foi a gravação desse disco? E são músicas antigas, né? São músicas antigas, mas que a gente achou que seria o nosso segundo LP, o nosso segundo disco, se não tivéssemos sido interrompidos, tá entendendo? A gente quis criar uma ponte entre o primeiro disco e o segundo, mantendo a mesma estética, a estética psicodélica, rockão dos anos 70, e só que com mais liberdade, né? A gente gravou donos do estúdio, né? A gente fazia o que bem queria, estendia a música o tempo que queria, porque antes a gente gravou também, tinha esse detalhe. Cada música tinha que ter 2, 3 minutos no máximo. No primeiro disco. Que era o que supostamente as rádios suportavam. Nesse segundo não, a gente tinha liberdade para fazer uma música com 6 minutos, 9, 10, sei lá. Enfim, foi uma catarse, sabe? Assim, a gente deitou e rolou. E coincidiu de eu completar 70 anos durante a gravação desse disco. Foi muito bom. E nesse disco você teve que colocar os vocais em um dia? Ou teve mais tempo? Não foi no dia não. Mas foram quase sempre de prima. Eu tenho essa capacidade, velho. Eu e Nelson Gonçalves. Certo. Pô, demais. E, Marco, quais são os planos para o futuro? O que o Ave Sangria está planejando aí pra gente? Tem alguma coisa nova para sair? Olha, meu amigo, a gente tem vários planos, mas o mais imediato é um EP.
Pô, legal. E tem É um alguma data aí pra é um sair? EP. É um EP com quatro músicas. Agora no início do ano, né? Do próximo ano. Primeiro trimestre. Pô, legal, demais. Então, tô ansioso aí pra ouvir esse novo trabalho. E, Marco, eu te agradeço pela atenção, viu? Foi ótima a nossa entrevista. Eu adorei ter feito. Espero que você também tenha gostado. E fiquei muito feliz com essa Eu gostei. conversa. Obrigado, viu? Eu te agradeço também, amigo. Pô, obrigado. Tenha uma boa tarde.